terça-feira, dia 15 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrá-los todos muito bem, estejam todos muito tranquilos, mesmo nessa situação alarmante. Porque parece que o nosso país resolveu entrar no jogo do tudo ou nada, achando que o nada é bom para nós. Vejam só a notícia que saiu agora à tarde, onde o site de notícias Reuters anunciou que a OTAN pode sancionar o Brasil se continuar dando apoio a Putin. Olha só que coisa pesadíssima. Estamos falando da OTAN, que praticamente junta toda a Europa com os Estados Unidos. A matéria diz o seguinte, que o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, anunciou que os países como Brasil, China e Índia podem ser duramente atingidos por sanções secundárias se continuarem a fazer negócios com a Rússia. Rutte fez o comentário durante uma reunião com senadores do Congresso americano, um dia após Donald Trump anunciar as novas armas que enviará para a Ucrânia e depois de ameaçar impor tarifas de 100% ou até 100% aos compradores de exportações russas, a menos que haja um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia nos próximos 50 dias. Simples assim. Se não houver esse acordo de paz, quem comprar da Rússia será sancionado em até 100%. E o Brasil compra muito da Rússia, né? Principalmente fertilizantes, que ajuda o nosso agronegócio. O secretário-geral da OTAN ainda disse: meu incentivo a esses três países, né, em particular, é que vocês que moram agora em Pequim, ou Nova Delhi, ou no Brasil, talvez queiram dar uma olhada nisto, porque isto pode afetar e muito a vocês. Ele deu essa informação aos repórteres que se encontraram com Donald Trump na última segunda-feira, ontem, né? E que concorda plenamente com as novas medidas. Aliás, Donald Trump está apoiando taxar a Rússia em até 100%, e agora a quem comprar da Rússia. O secretário Mark Rutte ainda disse: então, por favor, liguem para Vladimir Putin e digam a ele que ele precisa levar as negociações de paz a sério, porque, caso contrário, isto vai atingir o Brasil, a Índia e a China de forma massiva, acrescentou ele. Pois é, meus amigos, parece que o mundo inteiro já está prestando atenção nessa guerra geopolítica do momento, né? Menos o mandatário brasileiro, que acha que com jabuticabas se resolve o problema. Hoje eu posso dizer que a minha convicção é de que ele deseja mesmo enfiar o Brasil nessa enrascada de querer viver sem a dependência americana. É incrível, é inacreditável. Mas, como tudo que acontece no Brasil é inacreditável, né? Porque a gente, por mais que nós tentemos acreditar em saídas positivas, está cada dia mais difícil. E a prova de que a coisa não está fácil é que ontem à noite, o gabinete do subsecretário da Diplomacia Pública do Departamento de Estado emitiu uma nota publicada no perfil do X, no perfil da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a nota dizendo o seguinte: o presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas à Suprema Corte de Moraes. Suprema Corte de Moraes. E ao governo do Inácio, eu não falo o nome, por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano. Tais ataques são uma vergonha e estão muito abaixo da dignidade das tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras. Estaremos observando atentamente. Ou seja, coincidentemente ou não, esta nota foi publicada na rede X
logo após a decisão do PGR Paulo Gonet acusar oficialmente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas de golpe de Estado. Sim, vocês viram, né, que ontem, dia 14, o Brasil conheceu então definitivamente qual é o papel do Paulo Gonet na República de Moraes, ou na Procuradoria-Geral de Moraes, vai. Claro que ninguém esperava um resultado diferente, principalmente por parte de Gonet, que é aquele cara que tem cara de coruja, né? Eu olho para ele e lembro da coruja, não sei porquê. Mas ninguém esperava coisa diferente, a não ser o pedido de condenação de Jair Bolsonaro. Porém, estranha muito o fato de que as defesas dos réus não tenham conseguido uma única vitória em seus argumentos desde o início do processo. Todos os réus, com seus devidos advogados, entraram com recursos, com pedidos, e nenhum deles conseguiu uma única vitória perante aquele ministro. Todos foram derrotados. Porque as acusações estão baseadas em fatos inexistentes. Construíram uma história, construíram uma narrativa com muita criatividade, né? E escreveram uma tremenda novela mexicana que já dura 6 anos. Portanto, como é um processo inventado, não adianta colocar argumentos jurídicos, porque não convence. Não existem argumentos jurídicos sobre coisas inexistentes. Simples assim. Essa situação só pode ser entendida em países ditatoriais. E ditadores, nós sabemos, não perdoam e não recuam. E essa é uma regra universal da história que nunca deve ser esquecida. A mentalidade totalitária dos psicopatas que mandam no Brasil impede quaisquer sentimentos de compaixão para com aqueles que são considerados inimigos do regime. Ou seja, a maioria do povo. Simples assim. Verdade é que já passou da hora de abandonar o passapano, pois o Brasil de hoje não vive apenas sob o risco de autoritarismo, pois ele já é um país autoritário, mesmo com uma estrutura ditatorial travestida de democracia. É o lobo em pele de cordeiro. Os protagonistas desse teatro sombrio não usam farda, não dão golpes armados, nem fecham o Congresso com tanques. Mas eles fazem muito pior. Usam a própria Constituição como escudo para esmagar a liberdade sob aplausos covardes de uma elite progressista. Os novos ditadores brasileiros não gritam, não suam, não enfrentam resistência. Eles rugem sussurrando, sentados em poltronas aí revestidas de falsa moralidade, assinando decretos com ar de impunidade eterna. São os ratos que rugem. Políticos, ministros e togados que, ao invés de defenderem a República, a utilizam como refém de seus projetos de poder perpétuo. Sim, ratos. Não existe outro termo. Ratos que se escondem atrás da legalidade da defesa democrática e de conceitos distorcidos de desinformação. São ratos que perseguem, censuram, ameaçam e criminalizam qualquer voz que desafie seu monopólio narrativo. Eles constroem aí um país onde pensar virou crime, onde questionar é motivo de banimento digital e onde a oposição ao governo virou sinônimo de golpe. Por isso são ratos que rugem com bravura nos microfones, mas se borram diante as ameaças de Donald Trump. E se borrarão agora diante as ameaças da OTAN também. Pois fogem do debate internacional e pedem sobriedade, enquanto são levados ao ridículo diplomático. São pequenos homens com grandes togas, pequenos discursos com megafones que são pagos por verbas públicas, com o nosso dinheiro. Com grandes complexos de grandeza, escondendo os medos das urnas livres e monitoradas.
As instituições servem aos donos do momento. A imprensa, em sua maior parte, domesticada, cúmplice, amestrada por anúncios oficiais do governo e linhas editoriais que confundem o jornalismo com a militância. Agora, o mais grave, meus amigos, é que os ratos agora estão convencidos de que são leões. É como se fosse uma carreta de marca Peterbilt, né, americana, numa estrada, indo de encontro a um fusquinha velho dirigido pelo Inácio. Essa é a comparação que eu faço. Mas eles perseguem os opositores como se fossem justiceiros sagrados, né? Prendem por opinião, bloqueiam contas, caçam adversários nas redes sociais como se caçassem terroristas. E tudo isso em nome de uma democracia que já virou piada de salão, até em organismos internacionais. O mundo inteiro está vendo. O Brasil está, sim, diante de uma ditadura moderna, híbrida, camuflada, aplaudida por formadores de opiniões, que vive aí entre Brasília e Paris, né? Uma vida boa, né? Longe da fila do SUS, longe da fila do pão, que já faltam algumas milhões de mesas de brasileiros, né? Mas cuidado, a gente tem que alertar. Tomem cuidado, pois toda farsa tem um prazo de validade, nada é eterno. Não há mal que perdure. E o povo brasileiro, historicamente, mesmo que tardiamente, acaba sendo impiedoso. Nós sabemos farejar quando os ratos estão inchados demais para poderem se esconder, ou até mesmo para poderem sair dos buracos onde se metem. A democracia que hoje se pratica em Brasília é silenciosa, é previsível, unida, com as ordens de um comandante supremo, a um exército de silenciadores. É triste, né? Mas fato é que, diante de tudo que está acontecendo, o inquilino do Palácio do Planalto ainda resolveu chamar os holofotes para si e ontem gritar que o Brasil sobrevive sem os Estados Unidos. Sim, vocês não ouviram errado. Enquanto o agronegócio treme, o dólar vai disparando, os investidores fugindo como baratas sob a luz forte, e o país amarga o risco de um tarifaço histórico. Mas o Inácio resolveu brincar de Che Guevara em rede nacional, né? Como se estivéssemos aí no auge do milagre econômico, como se o Brasil fosse um império industrial autossuficiente, ou como se a soja, o aço e a tecnologia brasileira tivessem compradores de sobra e não dependessem da maior economia do planeta. Essa declaração do Inácio ontem, além de irresponsável, soa como um delírio político. Pior, um delírio perigoso. Ele sugere que podemos abrir mão do maior parceiro comercial das Américas, como quem cancela a assinatura aí de uma revista. Ah, não precisamos deles. Fala grosso, hã? Vamos buscar outros parceiros, disse ele. Como se o mercado global fosse um self-service, onde se troca um contrato com os Estados Unidos por algum cafuné da Venezuela ou um agrado do Irã. Mas afinal, quais seriam esses novos parceiros? A China, que exige submissão total ao seu modelo autoritário. A Rússia, que está atolada em sanções e em guerra com a Ucrânia. Cuba, que já mal consegue alimentar seu próprio povo. Ou serão a Argentina e Índia, com suas economias vibrantes, se alinhando aos Estados Unidos? O Inácio age como se o Brasil fosse uma ilha soberana de recursos infinitos, ignorando que somos sim
profundamente dependentes do capital estrangeiro, da tecnologia americana e da fluidez comercial com o Ocidente. E mais, ele age como se o mundo ainda girasse em torno de discursos ideológicos e não de realismo geopolítico. O Palácio Planalto parece esquecer que as empresas americanas empregam milhões de brasileiros, financiam startups, investem em infraestrutura e são parte vital da nossa balança comercial. Além disso, os reflexos da falta de compostura ou da fala do mandatário brasileiro, para não ficar tão chato, já começaram a aparecer. Pois o dólar já começou a subir de novo. Os investidores já cancelaram alguns eventos no Brasil. E o Itamaraty, em silêncio constrangedor, tenta juntar agora os cacos diplomáticos do presidente mais falante da história recente. Enquanto o povo vai pagando mais caro no supermercado, vendo o crédito sumir e o desemprego bater na porta, o Inácio chupa a jabuticaba e parece acreditar que um bom discurso pode substituir um bom acordo. A retórica revolucionária pode até arrancar aplausos de militantes, mas não paga boletos, não sustenta mercados e definitivamente não substitui a confiança internacional. Se a ideia é realmente sobreviver sem os Estados Unidos, então é bom preparar o povo para o que vem aí. Porque a conta, como sempre, cairá no colo dos brasileiros, e não nos discursos cercados por seguranças e champanhe diplomático. Simples assim. Fato é que em tempos normais, um tarifaço de 50% imposto pela maior potência econômica do planeta contra os produtos brasileiros já seria tratado como crise diplomática grave, motivo de convocação urgente de embaixadores e reformulação imediata de estratégias comerciais. Mas diante dessa bomba tarifária, o Inácio não chamou sua equipe para um plano emergencial. Em vez disso, correu para os microfones e bradou com ar professoral, como se ele tivesse condições para isso. O Brasil vive sem os Estados Unidos. Vamos buscar novos parceiros. O que é alarmante, porém, não foi a arrogância contida na fala presidencial, mas sim a estratégia por trás dela. O Inácio certamente está usando o tarifaço como uma arma política, tentando inverter o eixo da realidade e transformando um ato de fragilidade diplomática em um espetáculo ideológico, falando para os seus, falando para os sindicalistas, para a turma de São Bernardo dos Campos. Falo São Bernardo dos Campos no sentido sindical, claro. A cidade não tem culpa dele, de ter esse camarada aí. Enfim, larga pra lá. O país sangra, mas ele posa como um mártir. A economia sofre, mas ele pinta como o Davi enfrentando Golias, com uma retórica reciclada dos anos da Guerra Fria. A culpa, como sempre, não é dele. É do imperialismo, da extrema-direita mundial, de Trump, de Bolsonaro, dos agricultores lá do Nebraska, menos do próprio governo, claro. Quando ele fala em novos parceiros, todos sabem o que ele quer dizer. China. A aproximação com Pequim não é novidade, mas agora vem embalada como uma solução mágica. O plano B glorioso, uma alternativa soberana. Só que não é. A OTAN já mandou um recado hoje. Avisem o Brasil para tomar cuidado. Eles não citaram a China. Mas sabemos que o Inácio é super aliado de Putin também. E a Rússia é do BRICS, juntamente com a China. Mas aquilo que o inquilino do Palácio do Planalto vende como independência é, na verdade, uma submissão silenciosa a um regime chinês
que compra barato sem questionar, mas exige fidelidade cega. Ao ameaçar romper com os Estados Unidos, o Inácio, além de não proteger o Brasil, isola o país. E a retórica do confronto serve apenas para mobilizar sua base ideológica, desviando o foco das denúncias internas e mantendo viva a fantasia de um Brasil resistente. Enquanto a inflação corrói o salário do trabalhador, o dólar ameaça chegar aos 6, e o escândalo do roubo dos aposentados entra no esquecimento, claro. O assalto hacker do Banco Central já foi engavetado. E a ditadura come solta. Vamos lembrar aí que o mesmo PGR que ontem à noite, condenou Jair Bolsonaro, arquivou uma investigação contra o Carlos Lupe, presidente do PDT e do ministro da Previdência, lá pela fraude de 6 bilhões de reais no INSS, dinheiro que foi sacado das aposentadorias dos pobres. Não se trata de uma nova rota diplomática que o Inácio quer criar, não. Trata-se de um teatro populista em que ele interpreta um estadista soberano, mas atua como garoto propaganda de um bloco autoritário global, onde China, Venezuela, Irã e Rússia são chamados de amigos, e os Estados Unidos viram vilões genéricos da vez. Sim, o Brasil pode sobreviver sem os Estados Unidos, mas sobreviver não é prosperar, não é crescer economicamente, não é ver a população viver feliz. Esta é a realidade. Então, meus amigos, o que vemos é que cada dia que passa, a situação vai ficando mais tensa, mais perigosa, vai se afunilando num túnel do qual não estamos enxergando a luz do outro lado. Não sabemos ao certo o que vai acontecer, o que virá aí pela frente. A única certeza que eu, pelo menos, tenho, falo por mim, é que o Brasil vai quebrar a cara, sim, confrontando os Estados Unidos. O mundo não vai optar em ficar ao lado do Brasil e contra os Estados Unidos. Eles podem até não estarem gostando de Donald Trump, mas o louro topetudo é que tem a caneta mais famosa. É ele que tem a Mont Blanc na mão para assinar o que bem entender e o mundo se calar. Porque, querendo ou não, quem compra mais do mundo todo são os Estados Unidos da América. Não é a China, não é a Europa, e muito menos o Brasil. Então, se o Brasil quer prosperar, precisa vender. E para vender precisa dos Estados Unidos para comprar também, porque a China, a Rússia, Cuba, Venezuela não possuem cacife para tanto. Essa é a visão que eu tenho. Então é isso, meus amigos, que eu tinha para vocês nesse dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, quero pedir para que vocês deixem aí os likes. É importante o like para fazer o vídeo ser replicado, né? Chamem os amigos para me acompanhar. Colaborem com Terra Brasilis News quem puder. Qualquer ajuda sempre é bem-vinda, para que a gente possa construir uma fonte de informações mais importante do que é, né? Por isso eu conto com a ajuda de vocês. Por hora, desejo a todos um excelente final de semana, muito bom descanso. Final de semana não, Paulo, acorda! Um bom final de noite, esperando voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.